Boa noite a todos. Existiu na história um certo escravo que ele dera prejuízo para o seu senhor, seu dono. Até um passado recente, pessoas tinham donos, né? Tinha então esse escravo, ele dera um prejuízo para o seu dono. Especulações dizem que ele roubou alguma coisa do seu senhor, do seu dono, e fugiu do local onde ele estava, da cidade dele. Ele fugira então para uma outra localidade a 2.000 quilômetros de distância de onde ele morava, onde o seu dono residia. E em fugindo da presença do seu dono, esse escravo, ele encontra com um evangelista, por sinal, o melhor que já houve na face dessa terra, excluindo certamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? O evangelista por excelência. Mas esse escravo fujão, ele encontra-se então com o evangelista. Esse evangelista, o que o evangelista faz? Evangeliza. Esse evangelista, ele evangelizou então esse escravo, que dera prejuízo para o seu dono, seu senhor. E a graça do Senhor Jesus Cristo encontrou aquele escravo. O Senhor Jesus Cristo salva, até escravo salva, né? Todos nós aqui que somos salvos essa noite, nós éramos escravos do pecado, do diabo e de nós mesmos, né? Fazendo as vontades da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Então, esse escravo, ele evangelizado, o Espírito Santo concede para esse escravo arrependimento para a vida, fé salvadora, e ele crê no Senhor Jesus Cristo. O nome desse escravo é Onésimo. E o nome desse evangelista é Paulo. E o nome do Salvador que salvou esse escravo, salvou Filemon, que era o dono desse escravo, e que salvou a mim, salvou você. O nome desse Salvador é Jesus, o Cristo, o Deus vivo, né? Então, irmãos, nós vamos olhar para a carta de Paulo a Filemon, e eu gostaria de pedir para que você abrisse para Filemon. Vai para Hebreus, o livro que nós estamos estudando na escola dominical de manhã, e volta uma página aí que você vai cair na dita epístola de Paulo a Filemon. Eu tenho como título, irmãos, que eu chamaria essa nossa meditação, o inútil agora útil. Anota aí, Paulo, o título da nossa meditação é o inútil agora útil. E eu gostaria, irmãos, de terminar essa nossa fala, terminar essa nossa conversa, eu gostaria de desafiar primeiro a mim e depois a você, depois a igreja, em 4 coisas. Nós vamos terminar falando nessas 4 coisas. Que coisas? Nós vamos terminar chamando a nossa atenção e desafiando-nos. Para quê? 4 coisas. Primeira, quem é a pessoa que você deve perdoar? Primeiro ponto.
Por que esse primeiro ponto? Porque o tema central aqui dessa carta que Paulo escreve a Filemão, o tema central aqui é perdão. O seu escravo te roubou, te deu prejuízo e fugiu. Sim, você deve perdoá-lo. Porque você é um crente no Senhor Jesus Cristo. Porque você foi perdoado, você precisa perdoar. Primeiro ponto, né, que quando a gente estiver finalizando, eu volto nesses pontos. Quem que é a pessoa que você deve perdoar? Eu sei que a sua mente aí está te levando para situações, para pessoas que te feriram, talvez injustamente, você não deve aquilo, mas te feriu, e você como crente, você precisa perdoar, né? Segunda coisa é que você está disposta em obedecer essa ordem do Novo Testamento todo. Nós devemos perdoar aquelas pessoas que pecaram contra nós. Você estaria disposto em fazer isso? Terceiro, a falta de perdão, eu não perdoo. Não, depois daquilo, não. Depois daquilo, acabou. A falta de perdão, ela pode revelar, ela pode significar que você é um incrédulo, uma incrédula. Não, eu não perdoo. Eu lembro, André, eu lembro certa vez que eu encorajava os irmãos a andar com a borracha, mano, de apagar lápis. Tinta, caneta não apaga, né? Mas lápis apaga. Carrega uma borracha, irmão, para você riscar do seu dicionário a palavra ódio. Crente odiando o outro. E olha que há daqueles que se dizem crente que odeiam. Então, a falta de perdão, você não perdoa a pessoa que te feriu, justa ou injustamente. Essa falta de perdão pode significar, pode apontar para um diagnóstico de incredulidade. E por último, irmãos, o quarto ponto, ele se resume em um mandamento escriturístico que diz: assim como Deus em Cristo, Ele vos perdoou, assim também perdoai vós. Né? Então vamos olhar para esse texto, pequeno texto, né, 25 versículos. É uma carta muito pessoal de Paulo aqui, escrevendo para esse Filemão. Indícios na carta aqui dizem que esse Filemão foi salvo através do ministério do próprio Paulo, né? Há indícios aqui, mas vamos começar, irmãos, então, olha para a sua Bíblia aí, por favor, para o capítulo 1, ou melhor, só tem um capítulo, né? Só tem esse único capítulo. Versículo 1 diz o que, Paulo? Prisioneiro de Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, nosso colaborador. Como sempre nós temos feito, vamos ler o texto e extrair aqui riquezas para nós. Irmãos, aqui nessa pequena introdução aqui, 3 versículos de introdução, Paulo ele quebra um protocolo aqui dele mesmo. Paulo ele quebra um protocolo dele, ele sempre costuma escrever suas epístolas, as suas cartas, ele sempre costuma escrever se apresentando como o apóstolo de Cristo. Se você for ver os escritos de Paulo, sempre ele se apresenta como o apóstolo. Por quê? Porque na confusão que vivia a igreja naqueles dias, precisava de uma autoridade. E olha que Paulo era o apóstolo, ele não se auto-intitulava apóstolo, né? Deus o chamara a esse ofício e apostolado, né? Então, aqui, irmãos,
Paulo quebrando o protocolo, olha só a humildade dele. Talvez aqui Paulo se pareça com Tiago. Tiago, começando a escrever a epístola dele, ele diz, Tiago, servo de Cristo. Sabe quem que era Tiago, irmão? O irmão de Jesus. Você vê essa humildade toda nas famílias hoje, irmão? Você vê essa humildade toda nas famílias? Eu sou servo do meu irmão. Não tem. O meu orgulho, o meu nariz empinado diz que eu sou melhor do que meus irmãos da minha família, né? Quem que é o melhor lá da ninhada lá? Eu sou o melhor. Aí Tiago, ele se apresenta dizendo, eu sou servo de Cristo, o irmão dele. E aqui, irmãos, em vez de Paulo se apresentar aqui a Filemon e dizer Paulo o apóstolo, ele se apresenta dizendo Paulo o prisioneiro. E aí, irmãos, por que Paulo aqui, ele se apresenta como aquele prisioneiro de Cristo? Ele se apresenta como aquele prisioneiro de Cristo porque ele vai pedir para Filemon perdoar o seu escravo Onésimo. Ele vai pedir para ele, Filemon, perdoa Onésimo em nome do amor. Eu tenho toda a autoridade para mandar você perdoá-lo, mas eu quero fazer essa solicitação em nome do amor. Então, por isso aqui Paulo, ele se apresenta não como apóstolo, mas ele se apresenta em humildade, dizendo, eu sou preso. De quem? Do imperador? Não sou preso do imperador, eu sou preso de Cristo. Por quê? Porque ele entende aqui que tudo o que ocorria na sua vida era um desígnio de quem? De Deus para a sua vida, de Cristo para a sua vida, né? E quando ele está escrevendo Colossenses, se a minha memória não está me traindo, ele diz que a guarda pretoriana, ela estava ouvindo dele, porque tinha ali um grupo de soldados, um destacamento que vigiava Paulo, e ele evangelizava aqueles soldados, e então ele considerava as suas algemas, considerava a sua prisão como vindo do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, talvez aqui já caiba uma aplicação. Quando o tempo fecha para você, fechou o tempo, né? Fechou o tempo, está tudo cinzento, começou raio para todo lado, na sua vida, no seu dia a dia, começou a dar errado, começou o dia mau. Quando é o dia mau, irmãos? O dia mau é aquele dia que Satanás, com a permissão de Deus, ele lança dardos inflamados na sua vida, você não sabe de onde está vindo, é um atirador de elite, atirando a partir das sombras, você não sabe de onde vem o dardo inflamado, mas você sente o seu impacto. E aí você começa a fazer o quê? Blasfemar de Deus. É isso que Paulo dizia aqui? Não. Paulo estava dizendo, eu sou escravo, eu sou prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque eu estou aqui nessa cadeia e ele tem um objetivo para mim aqui. E um dos objetivos, Filemon, é para que você perdoe aquele que pecou contra você. Versículo 1. E aí, irmãos, aqui ele está escrevendo para quem? Uma carta pessoal, ele cita quem? Filemon. Quem era? Esse indivíduo aqui era um crente. Filemon aqui era um crente. Morava onde? Morava em Colossos, né? Ele morava na cidade em que Paulo escreveu aos Colossenses. Ele residia ali em Colossos. E Paulo amava esse Filemon. Paulo amava Filemon, e ele vai dizer aqui que ele amava também quem? Ele diz, o meu filho Onésimo. Quem era? O escravo que havia fugido, né? E aí, irmãos, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Outra informação importante que nós temos aqui, irmãos, é que esse Filemon, depois nós vamos ver aqui no texto, que era um homem rico. Ele era um homem rico. Por quê? Porque tinha escravo. Por que ele era rico? Porque ele tinha uma igreja congregando na sua casa, né? Que tamanho que era essa casa dele? Devia ser uma casa que comportasse um número bom de pessoas, né? Tamanho da casa do Sônia. Nós já fizemos muito culto lá na garagem Eu tenho foto lá, irmão, daquele tempo lá que a gente fazia culto lá.
Mas aí, irmãos, Filemon, ele era o quê? Um colaborador, né? Versículo 2, Paulo continua escrevendo aí, e o que mais de informação ele nos traz? Ele nos traz informação que ele estava escrevendo para Filemon, para Áfia e para Arquipo. Quem eram essas pessoas? Tudo indica aqui que era a esposa de Filemon e era o filho de Filemon. Por que tudo indica isso? Porque olha a construção do texto aí que ele faz. Ele diz, irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está onde? Em sua casa. Né? Nós já nos referimos aqui que esse Filemon era um homem de posse, ele era um homem rico, tinha uma casa grande, tinha escravos. E aí, irmãos, por que essa Áfia e por que esse Arquipo, ele era filho de Filemon e Áfia, sua esposa? Porque ele cita o nome deles todos e diz a sua casa, ou seja, moravam todos na mesma casa. Aqui tudo indica que seria então a sua esposa e seu filho. E aí, irmãos, Filemon, como eu já disse, sendo esse homem rico, se nós olhássemos aí para o versículo 16, ele era dono de escravos, inclusive de Onésimo, né? Ele tinha escravos a seu serviço, e um homem de posse que era companheiro de lutas, o seu filho, e Filemon era o quê? Era colaborador, ele era companheiro de Paulo. O versículo 1 diz que Filemon era o colaborador, né? Irmãos, aqui veja bem, a sua posição social, você é uma pessoa rica financeiramente falando, não exclui o seu serviço na igreja, não exclui, né? A igreja ela é o local onde se congrega o rico e o pobre, o senhor e o escravo, todos no mesmo nível, né? A igreja aqui, irmão Marco, a igreja aqui, ela seria como um cemitério. Por que serve cemitério? Né? Eu e a Maura fazemos caminhada 2 vezes por ano, caminhada, e nós caminhamos lá na frente do cemitério Bom Pastor, e lá está escrito o seguinte, irmão: proibido construir qualquer tipo de obra de alvenaria acima do solo. E lá já está começando a fazer aqui umas casinhas, né? Uns templozinhos, uns negocinhos por cima. Aí eu passei lá esses dias e falei, está errado, tá, o artigo lá da porta está dizendo que não pode. Então, irmãos, o cemitério, ele iguala todo mundo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também iguala todos, né? O doutor, ele está na igreja para servir Cristo, assim como o iletrado. E aqui, então, o homem rico aqui, Paulo chama ele de colaborador. Versículo 4, ainda o versículo 3, irmãos, Paulo, ele se apresenta, ele apresenta aqui uma frase que é sua, né? Nas suas epístolas ele diz sempre graça e paz a vós outros. Por que ele invoca isso? Ele invoca a graça como sendo o meio da salvação. Quem aqui foi salvo de uma outra forma, senão pela graça do Senhor Jesus Cristo? Quem foi salvo dessa forma? Quem no planeta Terra foi salvo, senão por meio da graça do Senhor Jesus Cristo? Resposta: ninguém. Então a graça aqui seria, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, né? Então a graça seria o que? O meio para que uma pessoa pecadora seja salva, e a paz é o que? A consequência daquela salvação. E aí vem a paz com quem? A paz com Deus, daqueles que antes eram os seus inimigos, né? As suas criaturas inimigas. E há quem disse, André, que Deus criou o homem porque Deus estava muito solitário e queria criar alguém para ele manter comunhão com esse alguém. Aí ele vai e cria o homem. Ele vai e cria o homem para Deus manter comunhão com a pessoa murmurona e reclamona o tempo inteiro. Como que você mantém a comunhão com a pessoa dessa forma?
né? Antes de Deus criar homens e anjos, antes, Deus já tinha plena comunhão com quem? Com o Filho e com o Espírito, né? A triunidade se amava, a trindade ela se amava e ela mantinha comunhão. Mas aqui então Paulo, como sempre, ele tem essa frase como de costume, né? Graça e paz. Versículo 4, irmãos, aí ele diz: eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os seus santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Irmãos, do versículo 4 aqui até o versículo 6, nós temos coisas importantes, preciosas aqui, mas você já viu, irmão David, você já viu quando a diretora lá do Senai, ela te chama e diz: ô David, eu vejo em você uma pessoa capaz, né? Pessoa capaz, uma pessoa que lidera bem os seus liderados, né? Uma pessoa que desempenha todas as funções que coloca na sua mão, a coisa flui, a coisa anda. Aí você, lá na sala da chefa, na sala do chefe, do diretor, você se prepara, né? Porque elogios na empresa onde você trabalha, vindo do chefe, você já vai vir alguma coisa, né? Você é muito eficiente, Cássio, mas o país está de perna para o ar, a empresa não está tendo lucro, nós vamos ter que te mandar embora. É um dos motivos que a pessoa te chama na sala dela e começa a te elogiar. O outro motivo, irmãos, é dizer o seguinte: David, muito capaz, eu tenho uma promoção para você, só que eu preciso exigir mais um pouquinho da sua fidelidade, da sua capacidade. Você fala: mas espera aí, mais do que eu estou dando? Chego 5 minutos atrasado, 5 minutos adiantado todo dia, né? Faço hora extra, não cobro nada, vai exigir mais de mim? Eu vou exigir mais de você, porque a sua promoção, ela exige que eu vou transferir você para os Estados Unidos. Aí o que você diz? O quê? Fala: não, aí não. Estados Unidos, minha base toda está aqui no Brasil. Irmãos, aqui, por que Paulo está dizendo isso aqui para Filemão? Ele está preparando o caminho aqui para a solicitação que ele vai fazer depois. Qual é a solicitação? Olha aí, versículo 4: eu dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor. O que Paulo invoca aqui de Filemão? Amor. Filemão, o testemunho que se ouve a respeito de você é que você é uma pessoa amorosa, correto? Sim, eu sou uma pessoa amorosa. Quem que fala isso? Você mesmo fala isso de você? Não. As pessoas falam isso de mim, que eu sou uma pessoa amorosa. Ele diz: pois bem, com base nisso, eu preciso, e vou pedir para você no nome do amor, mas eu tenho autoridade apostólica para exigir de você que você perdoe o seu irmão. Aqui eu vou te pedir em nome do amor, porque você é uma pessoa amorosa, e eu vou pedir, você vai entender bem a minha linguagem. Você sendo uma pessoa amorosa, eu vou pedir para que você perdoe aquela pessoa que te causou grandes males. Quem foi que te causou grandes males? Né? Foi seu vizinho? Ou foi dentro do seu muro, dentro do seu círculo ali? Foi seu filho que te causou grande mal? Foi sua esposa? Foi o seu esposo? Quem foi que feriu a sua alma? Foi seu pai? Foi sua mãe? Quem é que causou uma marca profunda, assim como o cavalo andando na areia, ele deixa suas pegadas, deixa suas marcas
das suas patas batendo na areia, alguém te feriu dessa forma, machucou seu coração, a sua alma profundamente, alguém fez isso, você precisa perdoar essa pessoa. E Paulo está dizendo aqui, com base no seu amor, Filemão, eu vou pedir para que você perdoe Onésimo, seu escravo que roubou de você e fugiu, né? E aí, irmãos, então aqui o versículo 4, ele diz que sempre ele estava dando graças por Filemão. Nós poderíamos pegar esse modelo de oração aqui, poderíamos pegar esse modelo de oração de sempre dar graças, sempre que eu lembro do Enedino, dar graças a Deus pela vida dele. Irmãos, nós podemos pegar esse modelo de oração aqui de Paulo. Irmãos, não sei se vocês já perceberam, vocês já viram que no seio da igreja, da família chamada igreja, onde você é filho, e Cristo, o irmão Rubens dizendo aí, na quarta-feira, o irmão mais velho, não foi assim, irmão? No seio da igreja, Deus, o seu pai, Cristo, o seu irmão mais velho, e o seu irmão do lado. Você já percebeu a concorrência que tem na igreja? Já percebeu isso? Não. Eu queria chamar a sua atenção para você perceber isso, né? É algo sutil, sorrateiro assim, que está sempre dando uma cutucada no irmão e fazendo uma crítica destrutiva do irmão. Sempre fazendo uma crítica destrutiva. Isso não é saudável na igreja. Isso não é saudável na sua casa, não é saudável. O marido fazendo piadinha da esposa, piadinha destrutiva, a esposa fazendo piadinha destrutiva com respeito ao marido, e na igreja, irmão, eu não sei se o problema está em mim, talvez está em mim, né, o Mateus? Aí você fala, não, o problema aí é seu. Mas eu já percebi, irmãos, aquela rivalidade, né? Aquela rivalidade entre crentes. E aqui, irmãos, Paulo está dizendo aqui, ó, sempre que eu lembro de você, eu dou graças a Deus, né? Sempre. Eu não posso dar graças a Deus por ele, não, irmão, não posso. Por quê? Aquela benção, Mônica, aquela benção que Deus deu para ele, aquela benção lá tinha que ser minha, né? Então, irmãos, é uma rivalidade. Se você não percebeu isso ainda, graças a Deus que você não percebeu. Mas se você percebeu, ore a Deus para que Deus tire esse espírito de nós de rivalidade, de concorrência. Igreja não é lugar disso, né? Irmãos, olha para a trindade divina. Deus sempre procurando a glória de Cristo. O Espírito Santo sempre procurando a glória de Cristo. O Espírito Santo, ele trabalha onde? Nos bastidores. Por quê? Porque o holofote está no Filho. Mostra para mim uma igreja preocupada com o Espírito Santo em adorá-lo, em glorificá-lo, em louvá-lo, em exaltá-lo. Mostra para mim uma igreja nesses moldes. Eu vou mostrar para você uma igreja imatura. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha nos bastidores. Com que objetivo? Exaltar a glória, a santidade, o poderio e todos os atributos de quem? Do Filho, de Cristo. E nós deveríamos ser dessa forma. Paulo está dizendo aqui, ó, eu dou graças por você, Filemão, toda vez que eu lembro de você, eu dou graças. E aí, irmãos, estando ciente do seu amor, nós já dissemos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Aqui, irmãos, aqui essa comunhão da fé se torna eficiente. O que é que Paulo está... Que jogo de palavra, que construção é essa que ele está fazendo aqui? A comunhão da fé é algo mais profundo. Comunhão da fé é algo mais profundo do que pegar na mão do irmão no culto. Pegar na mão do irmão, tudo bem? Onde é que você está fazendo isso? Aqui no culto. É algo mais profundo. Por quê?
Vai ter um culto lá na chácara, lá, como é que chama a chácara lá, Cássia? Lá na chácara, onde é que a Cássia vai casar? Sonho Meu. Sonho Meu é Sonho Meu é nome de música. Vai ter um culto lá. Irmãos, comunhão, que Paulo está dizendo aqui, é algo mais profundo do que ver o sono de domingo. Ô irmão, tudo bem? Beleza? É algo mais profundo, irmão. Vai ter um culto lá, na chácara? Vai ter um culto lá, que vai alegrar o coração dos irmãos? Vai. Eu preciso estar lá. Eu tenho que estar lá. É a comunhão que Paulo está dizendo aqui, e ele está arando o terreno do coração de quem? De Filemão, preparando para dizer: Filemão, você diz que tem comunhão, não diz? Ah, sim, digo. Você ama os seus irmãos? Ah, amo. Então está vindo um aí. Quem? Onésimo. Aquele que te roubou. Aquele que fugiu. Ele está vindo aí. E você não tem comunhão? Tenho. Então você vai ter que amá-lo. Sabe de que forma? Perdoando-o. Você precisa perdoá-lo, porque ele é seu irmão amado. O mesmo sangue precioso que comprou você, comprou ele agora. E agora ele é precioso. E Paulo chama ele, sabe de quê aqui, irmãos? De meu coração. Ué, isso aí não é homem. Quem tem que falar isso é homem para mulher, não é, irmão? Chamar o outro de meu coração. E Paulo está dizendo aqui, ó, Filemão, o meu filho, eu estou mandando ele de volta, ele é o meu coração, cuida dele, né? E aí, irmãos, o versículo 6 ainda fala de todo bem que há em nós, não fala de todo mal que há em nós, fala de todo bem. O versículo 7, pois, irmão, eu tive grande alegria, não foi tristeza, foi júbilo, foi gozo, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Irmãos, aqui, ó, o que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte: Filemão, fala para o André acordar. Cadê a corda, Mônica? André, Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó, André, eu tive grande alegria. Por que que aí Filemão pergunta, você teve grande alegria, por quê, Paulo? Porque eu fiquei sabendo, Filemão, que você é aquele Barnabé, você é aquele que traz conforto, você é aquele que exorta o coração dos desanimados, daqueles que estão na igreja. Ele está dizendo, eu fiquei sabendo disso, eu fiquei alegre por esse ministério seu. Você vê uma pessoa que está cansada, diz, eu não vou prosseguir mais, não vou prosseguir mais. Eu estou cansado, estou desanimado, não vou prosseguir mais. E Paulo está dizendo aqui, ó, Filemão, eu fiquei sabendo, eu fiquei alegre quando eu fiquei sabendo disso. Você é aquele que dá um copo de água gelada para aquele que está desanimado. Irmãos, essa palavra aqui, essa palavra reanimar aqui, ó, o coração dos santos tem sido reanimado. Sabe a palavra que é essa aqui, Ed? Essa palavra é o seguinte: o exército, a tropa de exército, o exército brasileiro está em marcha, está em guerra, está em alguma atividade, alguma manobra. Aí tem o tempo para eles recarregarem as suas baterias. É a palavra que Paulo está usando aqui, ó. Filemão, eu fiquei sabendo desse seu ministério. Que ministério, Paulo? Você ficou sabendo de mim? Fiquei sabendo que você reanima, você recarrega as baterias daquele que está cansado. E com base nisso, e com vistas nisso, eu preciso que você perdoe o seu irmão. Preciso que você perdoe. Porque se você não perdoar, eu vou ordenar que você faça isso, porque eu tenho autoridade para isso. Testemunho tanto. Perdão. Né? Por quê, irmãos? Porque se a pessoa não perdoa, o Hernandes Dias Lopes ele fala uma coisa interessante, irmão, que ele fala lá que eu tenho lá em casa uma garrafa de água amarga, de amargura, de tristeza, de rancor. Eu tenho lá uma garrafa. Aí eu bebo aquilo ali,
aquela garrafa de amargura, não é garrafada lá que você compra lá no Timóteo, não, Mônica. Eu bebo aquela garrafada ali, aquele copo de veneno, querendo que a outra pessoa morra, né? Porque a pessoa que não perdoa, ela morre à míngua. Perrengue, já viu a palavra perrengue? Obrigado. Então, irmãos, o versículo 7, então, ele diz que Filemão aqui, ele reanimava o coração dos cansados. E aí, irmãos, e aí nós vamos para o versículo 8. Pois bem, agora ele começa, depois que ele preparou o terreno, né? Depois que ele preparou o terreno aqui, que ele arou, agora ele vai jogar a semente. De quê? Ele vai jogar a semente que ele espere que essa semente frutifique em perdão. Ele vai lançar a semente. Aí ele diz aí no versículo 8, pois bem, uma vez dito isso, uma vez que eu disse que eu estou te fazendo uma solicitação, o prisioneiro que poderia ordenar, né? Ele diz aí, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, porque eu sou apóstolo do Senhor, eu posso te ordenar o que convém, porque eu recebi essa autoridade para edificação e não para destruir, né, a igreja. Ele diz aí no versículo 9, eu tenho a plena liberdade, a plena autoridade, como um apóstolo que eu sou, para te ordenar que você perdoe. Versículo 9, ele diz aí, todavia, eu prefiro solicitar você em nome de quê? Em nome do amor. Não é você aquele que ama, versículo 5. Não é você aquele que tem o currículo de amor. Não é você aquele que reanima o coração dos que estão exaustos na vida. Então, com base nesse seu currículo, eu solicito que você faça o que eu vou te dizer. E aqui, irmãos, nós temos o primeiro motivo. Nós temos aqui o primeiro motivo que Paulo lança mão para dizer para Onésimo, para Filemão perdoar Onésimo. Qual é o primeiro motivo? O primeiro motivo para o perdão é o amor. Se você ama, você deve perdoar. A esposa deve perdoar o marido por causa do amor. O marido deve perdoar a esposa por causa do amor. O filho deve perdoar o pai por causa do amor. O pai deve perdoar o filho por causa do amor. Né? O filho tem que perdoar a sua mãe por causa do amor. A mãe tem que perdoar o seu filho por causa do amor. É o primeiro alicerce que ele lança aqui no versículo 8. Né? Eu vou solicitar para você, Filemão, em nome do amor, porque eu tenho autoridade para mandar você. Que autoridade? Eu sou um apóstolo, e segunda autoridade que eu tenho é que você é meu filho na fé, Filemão, né? E aí, irmãos, ele diz, Paulo, eu estou solicitando o prisioneiro de Cristo, né? E aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para Filemão? Filemão, a vida cristã tem custo. Vida cristã tem custos. Custa algo, depois que você foi salvo, custa algo. Qual é o custo que ele apresenta aqui? Ele diz, eu estou aqui preso, por causa de Cristo, e você está livre, liberto. Você pode ir onde você quiser ir. Você pode ir em qualquer lugar, na esquina, eu não posso, porque eu estou preso, sou prisioneiro do Senhor. Olha minhas algemas. Olha que a guarda que está do meu lado 24 horas, eu não tenho liberdade. Você tem. Então, Filemão, para mim seria mais difícil, né? Por causa da minha cadeia, das minhas algemas. E por isso que ele cita de novo aí no versículo 9. E aqui, irmãos, aqui
Paulo, por que ele solicita em nome do amor, irmãos? Porque Paulo amava Filemon, e Paulo amava quem? O próprio Onésimo, né? Ele tinha amor pelos dois, por isso ele está solicitando em nome do amor. Eu sei que não cabe aqui, irmãos, eu sei que não cabe aqui no texto original, que não cabe, mas nós poderemos aplicar isso aqui da seguinte forma: quem é o amor em pessoa? Quem é o amor em pessoa? Quem é? É Cristo. Aqui Paulo poderia fazer uma aplicação, aqui Paulo está dizendo, eu solicito para você em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoe a pessoa que te machucou, né? Causou grandes dores na sua alma. Versículo 10, sim, eu solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Aí agora, irmão, agora ele apresenta quem é que ele está falando. Aqui Filemão está lendo essa carta aqui, irmãos. Filemão está lendo essa carta aqui, até o versículo 9 ele está dizendo tudo certo aqui o que Paulo está falando. Até o versículo 9 ele está dizendo tudo certo. Mas quem é que Paulo está dizendo, hein? Ele não tinha chegado no versículo 10 ainda. É o versículo 10 é que Paulo vai dizer, você está pronto para perdoar? Estou pronto. Eu estou pronto para perdoar. Quem é a pessoa que você quer que eu perdoe? É Onésimo. Quem? Onésimo? Não dá para fazer uma outra solicitação, Paulo? Não tem como você fazer uma outra solicitação? Porque justamente Onésimo, você sabe o que ele me causou? E além dele me causar grande dor, mal, ele fugiu, né? Ele contrariou as leis, ele contrariou a minha autoridade, né? E aí, irmãos, eu solicito-te em favor, olha ele pedindo um favor para a vida de quem? De Onésimo. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante aqui, ó Francisco. Qual que é o significado de Onésimo? Onésimo era um nome muito comum entre escravos. O que significava Onésimo? Útil. Útil. Então veja bem aqui, irmãos, a construção aqui, ó, eu disse no início aqui que o título do nosso estudo é o inútil agora útil. Paulo tá dizendo aqui o seguinte, lembra do seu útil? Quem? Onésimo. Onésimo significa o seu nome, útil. Lembra dele? Sim, lembro. Ele te foi inútil, correto? Sim. Ele me roubou. Sim. Ele me causou grandes dores e fugiu. Então Paulo está dizendo aqui, ó, Onésimo, aquele inútil, ele não é inútil? Sim, inútil. Agora, ele é útil. Irmãos, por que esse agora ele é útil? Por que agora ele é útil? Olha para o versículo 11, por favor. Ele antes te foi inútil. Sim, sim. Mas atualmente, porém, é útil a mim e a ti. Por quê? Por quê? Por quê? Que ele está dizendo aqui que o inútil agora se torna útil. Porque olha para o versículo 10. O versículo 10 ele está dizendo, em prisão eu gerei esse filho. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo alcançou o inútil. A graça do Senhor Jesus Cristo alcança o inútil. Alcançou o ladrão, alcançou a prostituta, alcançou o bêbado, alcançou a pessoa de má índole. A graça alcançou. E o que foi que essa graça fez, irmãos? Essa graça ela fez algo que nenhum livro, em todo mundo, em nenhum livro pode fazer o que a palavra santa, inspirada de Deus pode. Ela pode transformar uma pessoa. Transforma. Irmãos, e se você não teve a sua vida transformada, se você não teve a sua vida transformada, pare
medite e veja o que é que está errado. Se você não teve a sua vida transformada, você continua sendo o inútil, e você não verá a alva. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não te salvou. Você não tem a sua vida transformada, né? Religiões, o que religiões fazem com as pessoas? Religiões, elas reformam pessoas reformadas, mas o seu interior continua o interior de víbora, continua a morte espiritual no seu interior, continua morto. E o que é que o morto pode fazer? Nada. Alguém tem que fazer por ele, porque ele não faz por si só, né? E aqui, irmãos, então, versículo 11, ele está dizendo aqui, ó, o inútil, agora ele se torna útil, tanto para ti quanto para mim, né? Onésimo agora está transformado, Filemon. Por causa dessa transformação dele, e baseado no seu amor, eu preciso que você perdoe esse homem. Esse homem agora, ele é um crente, né, no Senhor Jesus Cristo, e eu preciso que você o perdoe, né? Estou pedindo para você um favor em nome do amor. E aí, irmãos, eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Irmãos, olha aí o amor que Paulo, ele revela que ele tinha para com a vida daquele escravo, né? Onde é que está isso? Olha para o versículo 10 de novo. Eu gerei esse filho em algemas, e ele é caro para mim, ele é como se fosse o meu coração, né? E aí, irmãos, aqui está o segundo motivo pelo qual Filemon devia perdoar Onésimo. Qual é o segundo motivo? Ele agora é uma pessoa transformada, ele é um salvo, e uma vez que agora ele é seu irmão, você precisa perdoá-lo, né? Segundo motivo, versículo 13, eu queria conservá-lo comigo, eu queria que ele ficasse aqui comigo em Roma, na minha prisão, eu precisava dele aqui, para ele me servir. E aí, irmãos, veja bem, olha o que ele fala para o rico, olha o que Paulo fala para o Filemon rico, o homem dono de escravo, o homem dono de uma grande casa, o homem que tinha uma igreja congregando na sua casa. Ele diz aqui, ó, eu preciso de Onésimo aqui comigo, Filemon. Por quê? Porque no teu lugar ele está me servindo. Irmãos, então volto de novo aqui, ó. Volto de novo. Algum dia, eu conheci, Edson, eu conheci de novo aqui, ó. Eu conheci uma irmã, acho que é irmã, né? Ela dizia o seguinte: você acha que você vai me ver eu com um rodo na mão limpando a igreja? Eu? Rodo? Fazer faxina? Eu? E olha que ela, a meu ver, talvez ela tenha conta na Suíça, viu, Coisa? A meu ver, ela não é uma pessoa de grande poder aquisitivo. E alimentada pelo seu orgulho, ela dizia. E aqui, irmãos, o testemunho que Paulo está dando aqui de Filemão é o seguinte, ó. O seu dinheiro não é problema. O seu dinheiro, ele não te impede que você sirva, né? Se você estivesse aqui, você estaria me servindo. Versículo 13. Porém, no seu lugar está Onésimo, e agora eu vou ter que devolver para você. Por que, irmãos, que Onésimo tinha que voltar? Por causa de duas coisas. Onésimo dizia para Paulo: Paulo, agora eu sou crente. Eu agora sou crente. E porque agora eu sou crente, eu tenho um testemunho a zelar. E agora eu sou crente, sabe aquele camarada que eu roubei dele? Sei, eu preciso voltar lá. Eu preciso voltar lá, por quê? Porque ele precisa me perdoar.
E Paulo está dizendo, você tem que voltar mesmo. E só que eu vou fazer algo por você, eu vou mandar uma carta. Vou mandar uma carta e vou solicitar em nome do amor que Filemon te perdoe, Onésimo. Leva aqui a carta. E Onésimo chega lá e mostra a carta para Filemon, e Filemon pega a carta e diz, é o apóstolo Paulo. E o que é que ele quer nessa carta? Ele quer que você me perdoe. Você está pronto para isso? Versículo 14. Versículo 14. Vamos correr. Nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento, Filemon. Eu queria que ele ficasse aqui, mas eu só posso fazer isso se você orientar, concordar, para que a tua bondade não venha a ser como que obrigação, mas por livre vontade. Não é? Eu não quero te obrigar a nada, Filemon, ainda que eu tenha essa autoridade, mas eu preciso que você haja baseado no seu amor e na sua qualidade de crente, que recarrega as baterias daqueles que precisam. Versículo 15, pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Por quê? Porque ele agora é seu irmão. Agora ele é seu irmão, ele é meu irmão, agora ele é filho de Deus, agora Cristo transformou a sua vida, agora o Espírito Santo concedeu para ele o arrependimento para a vida, a fé salvadora. Fora isso, não tem como uma pessoa ser salva, não tem como, né? Versículo 16, eu estou mandando ele de volta, Filemon, não como escravo, pelo contrário, muito acima disso, como um irmão caríssimo, especialmente para mim, porque eu gerei entre algemas, e eu o amo, ele é meu filho. E com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Na carne é porque ele é seu escravo, você pagou por ele, não pagou? Paguei um bom preço por ele. Vendi 3 novilhas, meio arqueiro de terra e comprei esse escravo. Mas Paulo está dizendo aí, ele é útil para você, agora o inútil, ele é importante para você, por quê? Porque agora ele faz parte do Senhor, né? Deus tem uma obra, realizou uma obra na vida dele, continuará a fazê-lo. E a ênfase aqui que Paulo está dando é em que, irmãos? Perdão. Você precisa perdoá-lo. 16. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o. Irmãos, olha de novo. Perdoa-o. Perdoa-o. Recebe-o. Como se fosse a mim mesmo. Se fosse eu, você me perdoaria? Sim, perdoaria, lógico, Paulo. Então, da mesma forma que você me perdoaria, ele agora é nosso irmão, perdoa-o. Né? Por quê? Porque ele agora faz parte da nossa família. Paulo, Filemon, Onésimo, Cristo e Deus e a igreja. Versículo 18. Se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Irmãos, talvez isso aqui seja uma expressão mais elucidativa do Evangelho. Se ele te causou algum dano, se ele te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Irmãos, aqui nós temos quem? Aqui nós temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O pecador te deve, Pai. Deve. Por que ele te deve? Porque ele pecou contra a minha santidade. Ele desobedeceu os meus mandamentos. Então lança toda a dívida dele na minha conta. Nós temos aqui a linda e maravilhosa doutrina da imputação, com pano de fundo contábil. Ele te deve, deve. O que a contabilidade diz para alguém que deve? Paga. Mas ele não tem condições de pagar, eu pago por ele. Eu pago por ele. Paulo está dizendo que ele deve a você alguma coisa? Deve, eu pago. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, você deve algo para Deus?
Sim, você deve. Você quebrou todos os mandamentos de Deus. Você quebrou através do seu pecado. E o Senhor Jesus Cristo diz o que para o Pai? Lança a dívida dele na minha conta. Eu pago o preço. E aqui, irmãos, aqui, depois dessa maravilha, dessa perfeição do Evangelho aqui, no versículo 18, aqui, depois disso, nós temos o quê? Nós temos o quarto e último motivo aqui, porque Filemão devia perdoar Onésimo. Qual que é o quarto motivo aqui que a gente terminou de ler? Gratidão. Irmão, você foi perdoado? Sim ou não? Responde essa pergunta para o seu coração, responde essa pergunta para Deus, responde essa pergunta para os incrédulos, responde essa pergunta para a igreja, responde essa pergunta para o Senhor Jesus Cristo. Você foi perdoado, você foi perdoada algum dia na sua vida? Você foi perdoado? Você foi perdoada? Então, perdoe. Perdoe. É claro essa palavra? Essa palavra é clara ou ela é uma palavra obscura? Assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoe. Eu podia te ordenar você fazer isso. Eu podia mandar em você. Porque você é meu filho, eu gerei você através do Evangelho, Filemão. Só que eu vou pedir como prisioneiro do Senhor, perdoa. Perdoa. Quarto motivo, então, lança na minha conta. Ele te deve? Lança na minha conta. 19, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pago. Quem estudou lá, Cássia, o evangelismo explosivo, a palavra do Senhor Jesus Cristo na cruz, uma das palavras, tetelestai, do grego, significa o quê? Está pago. Está pago. E uma vez pago, você não precisa buscar sacrifícios para que Deus perdoe o seu pecado, porque você já foi perdoado em Cristo. Você já foi perdoado, já foi perdoada. Desfrute disso. E como parte desse desfrutar do perdão de Deus, perdoe aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que acabou com a sua vida. Por assim dizer, palavra muito além da realidade, né? Perdoe. Eu estou te pedindo no nome do amor, Filemão, porque você me deve a ti mesmo. Lembra quando eu te evangelizava? E lembra quando o Espírito Santo concedeu arrependimento e fé para você? Lembra quando você olhou para a sua natureza e diz, eu sou perdido, não tem esperança para mim, não tem esperança para mim, porque eu quebro todas as leis de Deus, eu as quebro. Lembro. Lembra quando você teve a sua vida transformada? Lembro. Então você me deve a ti mesmo. Então faça isso. Fazer o quê? Perdoe Onésimo. Te causou grandes males, perdoa-o. Né? E aí, irmãos, versículo 20, sim, irmão, receba-o, ou melhor, sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, esse benefício. Que benefício? Que você perdoe o nosso irmão, perdoe-o, reanime. O seu ministério não é o ministério de Barnabé? O seu ministério não é o mesmo ministério de Jó? Já viu o testemunho que Jó dá dele mesmo? O seu ministério não é aquele de recarregar as baterias? Sim, é. Então perdoa o nosso irmão. Reanima. O coração em Cristo. Versículo 21. Minutos que nos restam, versículo 21. Certo, como estou da tua obediência. Obediência a quê? Tinha mandamentos aqui.
Paulo citava um favor, mas todo o Novo Testamento, irmãos, gira em torno de perdão. Todo o Novo Testamento gira em torno dessa palavra. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo. Irmãos, quando há perdão, há mais. Aqui, ó, eu vou perdoar ele, viu? Eu vou perdoar, mas só que é o seguinte. Ele vai ficar lá no cantinho dele, né? Nós vamos fazer aqui uma garrafinha, uma panelinha, um panelão, um caldeirãozinho, o caldeirão, nós vamos fazer um grupinho aqui, ó. Ele não vai vir aqui participar conosco, não. Sabe lá da galinhada lá que o Mauro faz? Sei, ele não, né? Deixa para convidar ele, não quer acabar tudo. Paulo está dizendo aqui, ó, eu espero mais, eu tenho certeza que você vai fazer mais. Quando o Onésimo chegar, sabe o que você vai fazer com ele? Você vai pôr ele para dirigir o culto. Amém? Graças a Deus. Sabe o que você vai fazer? Nos cultos de terça-feira, quando ele não estiver lá pregando, ele vai lá assessorar o culto, né? Então, não faça só o que eu estou te pedindo, eu tenho certeza que você vai fazer mais. Versículo 22. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações eu vos serei restituído. Paulo aqui estava dizendo, eu vou sair aqui dessa cadeia e nós vamos voltar para a nossa vida cristã comum. 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Irmãos, por que Paulo cita Marcos aí no versículo 24? Por que ele cita Marcos? Por que, Marcos? Por que ele está citando Marcos aqui? Eu nem sei quem é Marcos. Não. Paulo, Marcos, Barnabé e Silas. Paulo disse o seguinte, Marcos não vai comigo. Não. Por quê? Ele não se interessou pelas missões, pelo evangelho, ele não vai comigo. Barnabé disse, não, então ele vai comigo. E Paulo disse, não, eu vou com Silas. Irmãos, por que Paulo está citando Marcos aqui? Por quê? Me ajuda aí, senão o nosso tempo. Porque Paulo havia perdoado Marcos. Paulo havia perdoado João Marcos, por isso ele cita ele aqui, ó. Ele está dizendo, sabe João Marcos, Filemão? Sim, sei. Você sabe que eu o perdoei? Sim, sei, então siga meu exemplo, perdoe, né? E aí, irmãos, 24, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, né? 4 coisas que nós começamos o nosso culto. Quem é a pessoa que você deve perdoar? Quem? Seja sincero, irmãos, seja sincera, irmã, senão Deus não pode curar o seu coração, Ele não pode. Seja sincero, quem é a pessoa que você deve perdoar? Sim, é essa mesmo que está vindo na sua mente agora. Perdoe. Você está disposto em fazer isso? Perdoar? Perdoe. Irmãos, e custa caro. Tem preço, tem custo. Aquela pessoa que você trata como filho, você trata aquela pessoa como um filho seu. E ela não corresponde a esse amor. Sabe o que você precisa fazer? Perdão. A falta de perdão pode revelar incredulidade, nós já dissemos aqui. Ou talvez você seja um salvo, uma salva, talvez você seja uma pessoa salva, mas o coração ainda não foi burilado, trabalhado pelo Espírito Santo, né? Trabalhe nessa área na sua vida e perdoe, comece agora. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai. Que Deus abençoe esse texto rico na nossa vida. Amém? Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é simplesmente sábio, simplesmente santo, maravilhoso, lindo e perfeito.
Agradecemos porque o Senhor se importou com nós, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor se importou com a nossa vida e o Senhor nos concedeu perdão, obrigado. E, ó Deus, trabalha no nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que nós não temos a mínima disposição natural em nós em perdoar. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração para que nós possamos, em nome do amor, perdoar aqueles a quem o Senhor quer que nós perdoemos. Em nome de Cristo oramos. Amém. Obrigado.